deserto de Atacama é de longe o lugar mais seco do planeta. E acumulando certas evidências, os cientistas creem que tem sido assim há milhões de anos. Mas em um lugar remoto, chamado Guanaqueiros, o paleoecologista Cláudio Latorre fez uma descoberta intrigante, que torna a análise mais complexa. Este é um achado extraordinário. Isso era provavelmente uma faca ou um raspador que se quebrou ou foi jogado fora. Ainda deve cortar. Para o olho destreinado, parece uma lasca de pedra. Mas Latorre pode ver que foi usada como ferramenta. Ele encontrou centenas de peças. São pistas que revelam que humanos viveram aqui antigamente. Não foi uma residência temporária, era um lugar onde as pessoas viviam e trabalhavam. E usavam a rocha para fazer artefatos, vivendo neste ambiente usando os recursos disponíveis. Como a água é essencial à vida, parece impossível que qualquer tipo de planta, de animal ou de vida humana possa ter sobrevivido aqui. Latorre pensa que algumas regiões deste deserto, de 150 mil quilômetros quadrados, já foram muito mais úmidas. Não há milhões de anos, mas quando os humanos andaram por aqui. Em 1997, ele preparou uma missão para coletar evidências. Hoje, ele vai retraçar aquela missão. Mudanças de clima podem ser vistas na rocha, de modo que Latorre as examinou camada por camada. E ele encontrou uma evidência crucial. É aqui que entra a parte interessante da história. Esta rocha, parecida com giz, chama-se diatomita. É composta de restos fossilizados de algas, microscópicas formas de vida que só vivem em água doce. Esta rocha nos diz que este lugar já foi úmido. Apesar de olharmos a paisagem de hoje e vermos um lugar que é extremamente seco. Em algum momento do passado, houve água na superfície do deserto. A próxima tarefa de Latorre foi descobrir quando. A datação por radiocarbono é uma das técnicas mais exatas de datação. Mas usar esse método implica em analisar uma amostra orgânica. E Latorre vasculhou o deserto atrás de pistas. O modo como trabalhamos foi basicamente dar uma olhada em qualquer buraco ou fenda. Quando achamos este lugar, mal podemos acreditar. Acidentalmente, ele teve a sorte de cair sobre a evidência mais importante da investigação. No fundo da caverna havia um grande ninho, feito de fezes de milhares de gerações de pequenos mamíferos. O tamanho e a forma dos excrementos mostrou que os animais eram ratos chinchila. Portanto, ele também achou a pista crítica pela qual procurava: material orgânico. Quando achamos este lugar, uma das descobertas mais empolgantes foi o fato de que havia muita grama. Agora, olhe à sua volta e me diga se vê alguma grama. Vimos na hora que se tratava de uma drástica mudança de vegetação. A grama parece tão fresca que parece ter sido colhida ontem. Mas quando Latorre datou a grama por carbono, o que ele achou foi surpreendente. A grama tinha pouco mais de 11 mil anos. O que tenho nas mãos é um ecossistema. Não há indicador mais claro do que este. Isto mostra melhor do que qualquer coisa que houve água aqui no passado.
O ninho revelou fortes evidências de que plantas e mamíferos existiram aqui e que não estavam sozinhos. Embaixo da grossa camada do ninho havia outra camada, composta de ferramentas feitas à mão. Quando examinamos de perto, pudemos encontrar evidências de ocupação humana porque havia grande quantidade de lascas no fundo. Algumas regiões do Atacama estão secas há 23 milhões de anos. Mas estas evidências mostram que outras regiões, como a de Guanaqueiros, eram muito diferentes há 11 mil anos. A fotografia fossilizada de um ecossistema subitamente surgiu para a vida. A vegetação e áreas pantanosas floresciam no ambiente úmido. Pequenos mamíferos viviam e se reproduziam. E camelídeos, como a vicunha e a lhama, podiam viver no rico e fértil ambiente. É maravilhoso saber que só olhando uma coisa tão comum quanto um ninho de roedor, podemos descobrir pistas que permitem compreender a colonização humana do passado no deserto de Atacama. E isso não é pouca coisa, dado o clima tão radical de hoje. A data dos ninhos dos ratos deu aos cientistas uma teoria possível sobre de onde a água veio. Há 11 mil anos, a última era do gelo estava terminando. O clima global estava mudando. Mais chuva caiu nos Andes e caiu para o deserto em rios. Em certos lugares, a água empoçou, formando terras úmidas. Mas a água não tocou outros lugares, como havia tocado há milhões de anos. Mas apenas 1000 anos depois, o clima mudou de novo. Rios secaram, a vegetação morreu, ratos e humanos desapareceram. Cada gota de água foi absorvida pela terra ressecada. Latorre demonstra o quanto essa água está profunda hoje. Para dar uma ideia de como a mudança foi drástica, desde que a superfície era úmida, vamos fazer um pequeno experimento. Isto é um poço. Vou deixar cair a pedra e vou contar para ver quanto tempo ela vai levar para chegar à água. São quase 4 segundos para alcançar a água. Ou seja, o lençol freático está hoje a mais de 60 metros sob a superfície. Mais seco impossível, é o chamado deserto absoluto. Não há planta ou animal, nada. Não há água na superfície. A investigação do lugar mais seco do planeta deu uma reviravolta. Ferramentas mostram que humanos viveram aqui. A diatomita revelou que o clima já foi mais úmido. Excrementos de rato e grama dataram um ecossistema com 11 mil anos. Mas este extraordinário deserto tem mais a contar, não só sobre a vida em um dos ambientes mais extremos do planeta, mas também sobre a vida em outros planetas. Os cientistas de hoje acham que o Atacama está mais seco do que nunca. E estão investigando se resta alguma fonte de água na região. O cientista da NASA, Alfonso da Vila, sabe que se houver água, há chance de haver vida também. Mas quando ele chegou, os sinais não eram bons. Quando vim pela primeira vez, dirigi mais de 3.000 quilômetros e quando voltei à minha base, percebi que não havia um só inseto esmagado no meu para-brisa. Isso nunca me aconteceu em qualquer parte do mundo e acho que é um bom exemplo de
como este ambiente é difícil para a vida. Desde os anos 1960, cientistas da NASA caçam bactérias no solo do deserto, mas nunca encontraram nada. Isso até 2005, quando se depararam com um estranho cenário branco. Ao acaso, um dos colegas de Davila pegou uma rocha, bateu nela e a abriu. E descobriu algo completamente inesperado. Podia-se ver muito claramente uma camada verde dentro da pedra. Ao microscópio, o significado da pálida mancha verde surgiu claramente no foco. Para nossa surpresa, vimos um micro-organismo verde vivendo dentro da rocha. Foi uma grande surpresa, porque ninguém esperava micro-organismos no meio do lugar mais seco do planeta. Completamente por acaso, escondida dentro da rocha, descobriram vida. Este mineral é cloreto de sódio, também conhecido como halite, um mineral muito conhecido no Atacama e também muito comum nas cozinhas do mundo todo, pois é o mesmo sal que usamos para temperar alimentos. O sal pode preservar alimentos, matando as bactérias. Mas aqui, estranhamente, preservou uma colônia de micróbios verdes. Para descobrir como sobreviveram, Davila colocou uma série de sensores para medir a umidade. A pesquisa mostrou que, apesar de o ar do deserto ter em média 10% de umidade relativa, em raras ocasiões, ela sobe para 75%. O crescimento momentâneo no vapor de água é a única fonte de água. E é essa água que supre a vida. A propriedade peculiar do sal é sua capacidade de extrair vapor da água da atmosfera e formar uma solução líquida dentro da rocha. À medida que a umidade do ar é trazida para o sal, os micróbios permitem que a rocha leve a água a eles. A vida é realmente muito forte, muito flexível e pode se adaptar às condições mais extremas que há na Terra. A NASA acredita que essa descoberta do deserto de Atacama pode ser reveladora de vida em Marte. Em 1976, a nave Viking detectou água na atmosfera rarefeita de Marte. Em 2008, a nave orbital Odyssey achou evidências de sal na superfície do planeta. Atenção, alguém está ouvindo? Marte, 2037. Quando os humanos finalmente chegarem a Marte, não vão procurar vida no solo árido. Atenção, chegamos em Marte. Mas dentro das rochas. Infelizmente, vai demorar muito até os humanos andarem em Marte. Até lá, viremos ao deserto de Atacama para estudar estas rochas que parecem guardar o segredo da vida na Terra e também da vida potencial em outros planetas do Sistema Solar. Então, é possível que uma descoberta acidental no lugar mais seco da Terra leve os cientistas a abrir um dia uma rocha de Marte e descobrir uma pequena vida alienígena. A investigação no lugar mais seco da Terra foi feita e revelou uma incrível história que se estende por 150 milhões de anos. A gipsita, uma rocha que se forma na água, mostra que o deserto já foi o fundo do mar. Os geysers mostram que há uma imensa atividade vulcânica debaixo do deserto que foi içado acima do oceano.